Sim, começando. Saudações, estudantes. Prazer imenso ver vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite. Livro 1, capítulo 6. Livro 1, capítulo 6. Minha conversa rápida com vocês hoje, para orientar em alguma coisa que seja boa. Nós vamos falar sobre as rugosidades do planeta. Nós vamos falar sobre as rugas do planeta, sobre as entrâncias do planeta, sobre os altos e baixos do planeta. Nós vamos falar sobre a pele do planeta. Na geografia física integrada, a gente conhece isso como geomorfologia. Geomorfologia. Daqui a pouco a gente conceitua melhor esta área do conhecimento, auxiliar da geografia, auxiliar da geologia, auxiliar da humanidade. Por gentileza, comigo. O planeta Terra, o nosso planeta, a nossa casa, é uma velha jovem. O universo, segundo os cosmólogos, tem 13 bilhões de anos, mas a nossa casa, o nosso planeta, ele começou a se consolidar de 4,5 bilhões para cá, 3 bilhões e meio para cá, que o nosso planeta, essa massa incandescente, começa a se consolidar. Isso a gente estuda na formação geológica da Terra, no capítulo 5. Eu gostaria que hoje vocês, por gentileza, muito obrigado por sua atenção e respeito, vocês fiquem atentos às rugosidades, as rugas que nós velhos temos. E neste gráfico didático simples que eu apresento para vocês, lhes mostro as principais rugas, os principais buracos, os principais sinais que tem sobre a pele da Terra. A superfície da Terra é este emaranhado de rugas e reentrâncias. Na pele da Terra, e aqui eu numerei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, algumas formas que tem a superfície da Terra. As 3 formas mais clássicas nós já conhecemos, nós já sabemos, desde o ensino fundamental. As principais formas da superfície da Terra são os planaltos, as planícies e as depressões. São as 3 principais formas da superfície terrestre. Estas formas, elas influenciam diretamente tudo que nós seres humanos fazemos em cima deste chão. Influencia a construção das nossas cidades, todas as infraestruturas, influencia no nosso comportamento diário, nos nossos deslocamentos, influencia no percurso dos rios, influencia também até na direção de algumas chuvas e nuvens, influencia nas nossas plantações, na agricultura, na agropecuária. As formas da Terra influenciam a nossa vida. E essas são as 3, como eu estou lhes dizendo. E claro que dá para perceber a olho nu, ou se você passar fizer um gestual, você que não é vidente, você também consegue perceber essas depressões e reentrâncias e picos. Por exemplo, quem seria quem? Logicamente que aqui no número 1 e aqui no 3, número 1 e 3, eu posso classificar como uma planície. Mas Henrique, por que o 1 e o 3 são planícies? O que são planícies? Áreas rebaixadas, áreas relativamente planas, áreas que têm menos de 100 metros. De 100 metros para baixo, você começa a classificar essas áreas como planícies. E a planície inicial, a gente começa a medir a altitude dos terrenos a partir do nível do mar, a partir do nível do oceano. É a partir do nível do oceano que a gente começa a medir, calcular as alturas
e as descidas que pode ter a superfície de qualquer planeta, inclusive o nosso. As planícies, elas ficam a menos de 100 metros de altitude. Portanto, eu teria aqui nesse terreno 1, eu teria uma planície, bem como aqui no 3, eu também teria uma outra planície. 2 e 4 já percebemos que está acima da planície, são terrenos mais elevados, são os planaltos. Os planaltos, como o próprio nome já diz, são terrenos acima das planícies, ou seja, acima de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, e a gente vai subindo e podemos chegar ao pico do mundo, o Himalaia, com mais de 8.000 metros de altitude, acima, já tem uns 9.000, acima do nível do mar. Os planaltos são de 2 tipos. Eu tenho os planaltos cristalinos, aqueles formados por rochas magmáticas, rochas ígneas, e os planaltos sedimentares, formados por rochas sedimentares porosas. Os planaltos cristalinos, eles ficam pontudos e pontiagudos. Os planaltos cristalinos são as grandes montanhas, são as grandes serras. Serras porque fica parecendo mesmo aqueles topos dos serrotes. E eles ficam desta forma porque as rochas são extremamente rígidas e suportam o intemperismo. Já os planaltos sedimentares, eles ficam como grandes mesas, formadas por rochas diferentes, rochas mais recentes, e por serem porosos, eles se rebaixam, por cederem mais à influência de chuvas e de umidade, e eles tiveram formações diferentes. Enquanto os planaltos cristalinos foram formados diretamente do magma, os planaltos sedimentares vieram depois de processos intempéricos. Continuando de maneira muito breve essa rugosidade da Terra, nós temos aqui a representação 5 e a representação 6, que seriam as depressões. As depressões são terrenos abaixo de quê? Tem 2 tipos de depressão: a depressão relativa e a depressão absoluta. A depressão relativa é quando ela está abaixo da planície que a circunda. A depressão absoluta já é aquela que fica abaixo do nível do mar. Uma coisa interessante, quando você vai pegar sol na praia, quando você vai brincar na praia, quando você dá uma entradazinha aqui, Praia de Iracema, Praia do Futuro, Barra do Ceará, por ali, quando você entra no mar e você vai caminhando e as ondas tocam você toca as ondas e você fica aqui mergulhando, às vezes até surfando. Eu quero só lembrar para vocês que esse terreno logo abaixo do nível do mar, abaixo dessa água aqui, isso aqui não é o fundo do mar não, meu povo. O fundo do mar não é, muito pelo contrário, o fundo do mar é bem longeão, o fundo do mar é mais de 200 quilômetros para dentro do oceano. O fundo do mar ele acontece depois desta queda. Aqui está o continente vem, 0 metros, nível do mar, e esse pedaço de chão aqui, de terra, ainda é continente. Lá depois de 200 metros aqui no Brasil, é que tem esse grande abismo. O fundo do mar seria bem aqui. Detalhe, os seres humanos ainda nunca foram no fundo do mar. Senhoras e senhores, as rugas da terra, as depressões, os planaltos, as planícies, elas são criadas, elas são transformadas. O relevo da terra, a geomorfologia da terra, ela tem origem em 2 elementos. Para que isso fosse formado, construído, você tem os agentes formadores. Quem formou isso aqui? Depois que tudo isso é formado, com o passar dos bilhões de anos, você tem os agentes modificadores. Será tema do nosso próximo encontro. Muito obrigado, um cheiro e não engravidem agora. Grande abraço, tchau.